Juliano. Boa noite. Boa noite, querida. Bom, a Zambelli estava dizendo aí, né, pelos quatro cantos, que não ia ficar presa de jeito nenhum. Só que ela passou pela audiência de custódia lá na Europa e ela vai ficar presa sim, por enquanto. Essa é a decisão. A defesa da Carla Zambelli está tentando evitar que ela fique presa até a definição a respeito da extradição aqui de volta para o Brasil. Esse processo de extradição é mais longo, a gente não tem a certeza de quanto tempo isso vai durar, só que o pedido de liberdade vai começar a ser analisado na segunda metade de agosto. Então, a gente está falando para a coisa daqui a 15 dias a gente começar a ter uma movimentação sobre isso. Ontem, o Alexandre de Moraes, a gente informou aqui também no N2, determinou que a Advocacia Geral da União dê prosseguimento a esse processo de extradição para a deputada ser extraditada para cá, para o Brasil, e a Carla Zambelli, ela está numa condenação, ela tem dois processos, né, que estão, um já transitou em julgado, que é a respeito dos hackers, né, do CNJ, da invasão no sistema do CNJ, o outro é aquele que ela perseguiu o jornalista com uma arma em punho nas vésperas das eleições. Esse ainda não terminou, mas está no final do julgamento. Fato é que ela foi condenada nesse primeiro caso pelo STF, a 10 anos de prisão, e aí ela foi primeiro para os... Na verdade, não foi nem primeiro para os Estados Unidos, né? Primeiro ela cruzou a fronteira aqui com a Argentina, depois ela foi para os Estados Unidos, depois ela chegou até a Itália, onde ela tem dupla cidadania, Cris. Mas vai ficar presa por enquanto. Gabi, duas coisas que eu quero falar sobre esse caso da Carla Zambelli, que, aliás, foi uma prisão que eu digo com toda sinceridade, que comemorei bastante. Era muito importante que ela fosse presa, de fato, porque ela estava fazendo pouco caso da justiça brasileira, né? Estava debochando o tempo todo e continuava usando rede social e tudo mais. Então, isso era preciso, de fato, que ela fosse presa, né? Essa cena aí que todo mundo conhece bem, aí, durante as vésperas da eleição de 2022, né? É uma cena de uma violência muito grande, uma carga de violência simbólica muito grande. E é uma das coisas que eu queria falar, porque a Carla Zambelli, ela tem um jeito, assim, se você entrevista ela, está com ela, pede uma declaração dela, ela é uma pessoa que tem muito autocontrole, ela é muito calma, ela fala pausadamente, ela, nesse aspecto, ela diverge muito desses personagens que são muito histriônicos, né, do bolsonarismo, né? Esses personagens como Malafaia, Nicolas Ferreira, não, ela se distingue, porque de fato ela é muito calma quando ela fala, você pode observar nas entrevistas dela. Só que aí, nesse episódio da perseguição ao jornalista, é que ela mostra de fato quem ela é, né? Uma pessoa capaz dessa violência, dessa brutalidade. E mesmo quando ela fala, quando eu digo que ela é uma pessoa calma, que fala dessa maneira pausada, aparentemente equilibrada, só que ela fala as piores barbaridades, né? Ela fala coisas de uma carga de violência muito grande, só que nesse formato, né? É o conteúdo violento, mas o formato, digamos assim, de uma pessoa calma e equilibrada, né? Então, ela é uma pessoa, na verdade, ela tem todas as características, né? De um psicopata, né? Ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa má, né? As coisas que ela falou do Lula, né? Quando ele foi preso. Enfim, então, esse é um aspecto assim, desse personagem do bolsonarismo que eu queria destacar, e por isso mesmo a prisão dela é tão importante. A outra coisa que eu queria mencionar é o seguinte: ela, o advogado dela, parentes dela, enfim, todo mundo, né, fica o tempo todo com aquele discurso de que aqui no Brasil ela não teve direito a um processo justo, né, que ela é vítima de uma perseguição política e que por isso ela foi para a Itália. A Itália é um país também com seus problemas, mas é um país com um judiciário independente,
que vai, obviamente, se debruçar e verificar o processo que aconteceu aqui no Brasil, no qual ela foi condenada, já em última instância, sem possibilidade nenhuma mais de recurso e nem nada. E vai ver que o processo correu normalmente e que ela não é vítima de perseguição. Então, assim, a expectativa que eu tenho é, sim, de que o judiciário italiano verifique o processo que aconteceu aqui no Brasil, verifique que tudo correu de acordo com a lei, que ela teve todas as oportunidades de defesa, confirme isso e abra o processo de extradição. Ela está muito... Ela demonstra, pelo menos, né, tem demonstrado até aqui, muita confiança que, pelo fato de ser cidadã italiana, ela vai escapar. Eu acho que ela se engana, né? Acho que ela tem, sim, grandes chances de ser extraditada, talvez até mais cedo do que ela espera. E também, né, Gabi, Cris, o que ela estava esperando de paraíso em prisão, numa prisão italiana, não é bem o caso, né? Ela está numa cela com superlotação, que seria para 100 e poucas presas, está com o triplo disso. Então, o paraíso que ela imaginava no cárcere italiano também não rolou, por enquanto. Esperava cannoli, espaguete e Chianti, né? Não tem. Isso não. Não é por aí. Ô, Cris, eu vou pedir licença para a gente seguir aqui falando de COP30, porque eu sei que é um assunto muito importante, que você quer muito tratar aqui. A gente tem só 5 minutinhos, mas acho muito importante trazer a fala aqui do presidente da COP30, negando a possibilidade de transferir o evento de lugar, né? Os preços estão abusivos, ele admitiu isso, mas disse que, numa entrevista para o Estadão, o André Corrêa do Lago disse que Belém não tem problema de acomodação para receber público, admitiu a discussão sobre os preços. Olha só esse trecho da fala dele, a gente vai colocar aqui na tela. Então, o André Corrêa do Lago diz o seguinte, o presidente da COP30, se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém estão pedindo mais de 10 vezes. Então, há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países de menor desenvolvimento, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos e abusivos. De fato, os preços de Belém estão completamente abusivos. Bom, não tem nem o que discutir, né, Cris? De fato, já faz bastante tempo que a gente vem conversando a respeito disso, né? De como é completamente excludente você ter preços nessa faixa. Quando você pesquisa, você quase cai da cadeira, né? De ver quanto que está custando. Gabi, tem várias coisas que eu queria falar sobre esse assunto, mas eu vou tentar ser bem sintética para abordar tudo dentro do tempo aí que nos resta. Sim, de fato, o que está acontecendo em Belém é um absurdo, os preços são abusivos, são extorsivos, o próprio André Corrêa do Lago disse que é normal, o que se vê nas COPs anteriores, o que se viu, é que os preços dos hotéis passem do normal para até 3 vezes mais. Em Belém, ele diz que os preços estão 10 vezes acima do normal e, em alguns casos, 15 vezes acima do normal. Isso, de fato, não é aceitável. O que me chamou a atenção nessa fala do André Corrêa do Lago, embora depois dessa entrevista ele já tenha dito que vai ser em Belém, ele reafirma que a COP vai ser em Belém, é que ele, como diplomata, ele usou palavras muito fortes, né? Preços abusivos e extorsivos. Ele é uma pessoa muito, muito ponderada. Até então, quando ele era consultado sobre essa questão de Belém, ele sempre dizia, vai ser em Belém, ponto. Dessa vez, ele aprofundou o assunto, porque, de fato, as queixas estão transpirando e não, é um assunto que não tem mais como você fazer de conta que não existe. Então, ele fez uma fala muito forte que, para mim, soou como uma espécie assim, de uma última tentativa de fazer pressão sobre o setor hoteleiro de Belém, no seguinte sentido, olha só, vocês têm que fazer alguma coisa, né? Porque assim, do jeito que está, realmente não dá. E aí está embutido um risco de tirar a COP de Belém. Eu conversei hoje com muita gente sobre esse assunto, né? E muita gente preocupada, evidentemente, com isso, e dizendo, mas já está em cima da hora, não tem como mudar. Eu queria lembrar
aqui um fato importante. A COP de 2019, no ano de 2018, havia uma conversa de que a COP de 2019 seria no Brasil. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele disse, não vai ter COP no Brasil. Aí a COP passou para Santiago, no Chile. Só que o Chile, em 2019, estava fervendo de protestos, passeatas, e por falta de segurança e de condições de fazer a COP saiu de Santiago e foi para Madrid, faltando pouquíssimos meses para a realização da COP. Então, há cidades no mundo inteiro que têm uma infraestrutura preparada e que podem receber a COP assim, num piscar de olhos, né? Então, é bom realmente que esse recado chegue ao setor hoteleiro em Belém, que tenha resultado essa pressão. E, por último, para encerrar, acho que o governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, como anfitrião deste evento, que tem sido beneficiado, o governo paraense, beneficiado com investimentos de grande volume, de obras importantíssimas, ele tem a obrigação, né, como governador, de sentar com o setor hoteleiro do Pará e dizer, vamos chegar aqui a um denominador comum. É hora das lideranças exercerem o seu papel. E isso não é, com tudo que o presidente Lula está enfrentando neste momento, não cabe ao Lula fazer isso, mas cabe ao governador do estado. Então, que esse recado chegue a quem de direito e que se realmente chegue a uma solução para não tirar a COP de Belém, que seria um desastre do ponto de vista de imagem, não só de Belém ou do Pará, mas do Brasil. E mais do que isso, né, Cris, o Brasil está recebendo uma COP depois de várias COPs em países não democráticos, como o Egito, o Azerbaijão, os Emirados Árabes Unidos. Então tem uma grande expectativa, a sociedade civil quer participar da COP. Chega lá, não consegue encontrar acomodação. O problema não é só as delegações estrangeiras, o problema é a sociedade civil brasileira que quer estar participando da COP e não vai poder. Agora, complementando, é importante a pressão que o André Corrêa do Lago faz para o setor hoteleiro, porque virou realmente uma coisa completamente fora de controle, mas eu reforço, Cris, que o governador Hélder Barbalho controla a Assembleia Legislativa do Pará, tem ampla maioria, inclusive indicou recentemente a esposa para ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado, e controla a Câmara de Vereadores de Belém, tem um primo como prefeito de Belém. Não é possível que ele não consiga aprovar uma lei na Assembleia Legislativa do Pará ou na Câmara de Vereadores do Belém congelando os preços. Porque, veja bem, não adianta pressionar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é mercado. É a lei da competição, da oferta, da procura, vai jogar os preços para cima mesmo. Tem que ter regulação estatal. Então você está corretíssima, Cris. Pressão para cima do Hélder Barbalho, pressão para cima do prefeito de Belém, o Igor Normando, e da Assembleia e da Câmara de Vereadores, que gentilmente me cedeu o título de cidadão belenense anos atrás, mas que agora está sendo omissa diante dessa situação que está acontecendo lá em Belém. Cris, muito obrigada. Vou até propor a gente fazer essa discussão com mais profundidade. Vou te mandar um recadinho aqui.